Pessoal, boa tarde para todos. Nós vamos começar a nossa aula aqui agora, de Química 3, tá? É o seguinte, vamos retomar a nossa aula aqui, do ponto onde havíamos parado na aula anterior, tá, gente? Na aula anterior a gente comentou bastante aí sobre o surgimento da química orgânica, né? Como que ela apareceu, todo o desenvolvimento. A gente falou o que é química orgânica, né? Que é a química, basicamente, que estuda os compostos de carbono, né? Pessoal, tem um cachorro do vizinho latino aqui. Se estiver incomodando muito vocês me avisem aí que eu dou um jeito. Então, vamos lá. Então, a gente está trabalhando com a química do carbono, certo? E dentro dessa química do carbono, a gente vai tratar essa primeira parte aqui de fundamentos, tá? Base fundamental dessa química do carbono. E essa base fundamental ela foi proposta pelo cientista Kekulé. Tá? Então, o que foi que esse cara fez? Ele propôs alguns postulados para essa química do carbono. Tá? O que são esses postulados, professor? Esses postulados são as regras. Regras que o elemento químico carbono vai ter que obedecer dentro daquele que a gente chama de química orgânica. Tá? Então, são essas regras. A primeira regra fundamental é que o carbono ele precisa fazer 4 ligações, beleza? Então, todos os elementos químicos, exceto os gases nobres, todos os outros elementos da tabela periódica, eles precisam fazer ligações químicas para adquirir estabilidade, tá? Então, eu já tinha falado isso aqui na aula passada. O oxigênio faz ligação química com outro oxigênio, ou com outras moléculas, ou com outros átomos, na verdade. O nitrogênio faz ligação química, então todo mundo faz ligação química dentro da tabela periódica, todo mundo, beleza? Então, deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Cadê? Pronto. Dentro da tabela periódica aqui, ó, basicamente todo mundo faz ligação química, certo? Com outros elementos ou com ele mesmo, certo? Exceto esses elementos aqui, ó. Esses aqui da última fileira, ó. Esses aqui não fazem elemento, não fazem ligação, eles existem sozinhos. São aqueles que a gente chama de gases nobres, tá? Então eles existem sozinhos na natureza. Então na natureza você vai encontrar o hélio sozinho, tá? O gás hélio, aquele que tem nos balões, aqueles balões que sobem, né? Que eles são de gás hélio. O gás hélio, ele é só o hélio sozinho. Já o oxigênio, que também é um gás que eu posso encher o balão, ele se encontra como O2, o O ligado ao próprio oxigênio, tá? Então, os elementos, eles fazem ligações, tá? Só que aqui eu quero que vocês foquem só no carbono. Então, já que eu sei que os elementos fazem ligação entre eles, então também faz ligação. Só que a regra geral proposta por Kekulé foi falar que o carbono, ele é tetravalente. Então, ele diz que o carbono ele faz 4 ligações covalentes, tá? Então, se atentem para isso. O carbono, nos compostos, ele precisa fazer sempre 4 ligações, tá? E essas 4 ligações, elas podem ser distribuídas de vários modos. Elas podem ser 4 ligações simples, tá? Podem ser 2 ligações duplas, podem ser 2 ligações simples e uma ligação tripla, e pode ser uma ligação simples e uma ligação tripla, tá? Então aqui, gente, ó, tá toda a representação para vocês, ó, tá? Toda a representação das possibilidades de ligações do carbono, tá? Com outros elementos ou com ele mesmo, tá? Então é importante que vocês se atentem a isso, tá? Porque lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando com cadeias carbônicas, vocês vão ter que lembrar sempre dessa regra, que o carbono faz sempre 4 ligações, tá? Faz sempre 4 ligações. Gente, tá dando para entender ou não? Me avisem aí. E aí, me falem, vocês estão com dúvida, estão conseguindo entender? Digam aí. Tá tranquilo. Beleza, então vamos lá. Vamos aqui para outro postulado, para outra regra, tá? Então eu quero que vocês entendam essa questão aqui de postulado como sendo regras, tá? Então deixa eu até escrever aqui, ó, são, são regras, tá? Esses postulados são regras, tá?
O segundo postulado, que é a nossa segunda regra, ele fala que as quatro ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Tá? Então quer dizer que o carbono, quando ele faz lá as quatro ligações, quer dizer que elas são iguais em comprimento e energia. Tá? Então que ligações são essas? É a ligação, por exemplo, do metano, que é o carbono ligado aos hidrogênios. Então aqui eu tenho o carbono, ó, meu elemento central, e esse meu carbono, ele é ligado a quatro hidrogênios aqui no metano, ó, por exemplo. Então, eu estou desenhando aqui a estrutura do metano. Ó. Carbono, hidrogênio, hidrogênio e aqui, ó, o hidrogênio, tá? Então, eu desenho aqui a minha estrutura do metano, ó, que é esse meu CH4, que é minha molécula de metano. Lá na frente, nas próximas aulas, vocês vão aprender a colocar o nome das moléculas, tá? Eu vou ensinar para vocês, beleza? Então tá aqui, ó. Então tá aqui o meu carbono, tá? E ele tá ligado aos hidrogênios. Alguém vai falar assim, professor, por que ele tá ligado aos quatro hidrogênios? Porque o carbono precisa fazer quatro ligações, então tá ligado aqui aos quatro hidrogênios. Então, o segundo postulado, ele fala que essas quatro ligações simples do carbono, elas são iguais, tanto em comprimento quanto em energia. Então quer dizer que essas ligações aqui, ó, essas ligações todas são iguais em comprimento e todas também são iguais em energia. Porque as ligações químicas, gente, elas envolvem comprimento e envolvem energia e envolve também ângulo, tá? Então a gente não vai nem trabalhar com ângulo agora, tá? Então eu estou falando para vocês só em termos de comprimento e energia, tá? Então, as quatro ligações do carbono são iguais em termos de comprimento e energia. Tá? Então, essa é a nossa segunda regra. Então, para me resumir as duas regras que a gente estudou até agora, eu vou fazer um resumo geral. A primeira regra, ela só fala que o carbono faz quatro ligações, e a segunda regra fala que o carbono, as quatro ligações simples do carbono são iguais em comprimento e energia. Então, em resumo disso tudo que eu já comentei até agora na nossa aula, o resumo são essas duas frases que eu acabei de citar para vocês. Tá? Então, são essas duas coisas, beleza? Agora, nós vamos para a nossa terceira regra, tá? A nossa terceira regra fala assim, ó. O carbono, então prestem bem atenção, ó. Terceira regra. Fala assim, ó. O carbono, ele é capaz de formar cadeias, tá? Então agora, gente, eu não estou mais falando só de ligação, eu estou falando de outra coisa, de cadeias. Mas o que é cadeias, professor? Cadeias são ligações químicas sucessivas, tá? Então, o carbono, ele é capaz de formar cadeias, que são ligações químicas sucessivas. Essas ligações químicas sucessivas, elas podem ser formadas tanto entre carbonos quanto com outros átomos, beleza? Então aqui nessa figura do lado, gente, ó, é mostrado para vocês o que é uma cadeia. Percebe que eu tenho aqui um carbono ligado com outro carbono, 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 formando uma série, tá? Essa série é o quê? São ligações químicas sucessivas. Isso aqui, gente, a gente chama de cadeia carbônica, tá? Então, esse é um dos fatos do carbono ser um elemento químico especial e apresentar toda uma parte da química ligada só, toda uma parte da química específica só para o carbono. Um dos principais motivos da gente ter uma química específica para estudar só o carbono é isso, é a capacidade desses átomos formarem cadeias, tá? Alguns outros elementos conseguem formar cadeias também. No entanto, os átomos de carbono, eles conseguem formar cadeias com milhares de átomos interligados. E isso é uma propriedade bastante surpreendente, interessante, que faz com que os átomos de carbono tenham uma química só para ele, tá? Então, essa especificidade dos átomos de carbono de formar cadeia é o que faz ele ser um elemento muito interessante, tá? E bastante estudado, beleza? Aí aqui embaixo ainda tem um comentário, ó, fala assim, ó, as cadeias carbônicas, elas podem conter milhares de átomos de carbonos, ligados sucessivamente, como eu acabei de falar. E essas ligações, elas têm a grande capacidade de formar compostos estáveis, tá? Compostos estáveis, tá? E aí também, justamente essa grande capacidade de formar compostos estáveis é que faz com que tenhamos um grande número de compostos orgânicos conhecidos, né? A gente tem compostos orgânicos, existe muita gente, muitos compostos orgânicos. E é graças a essa capacidade de formar cadeias e formar também compostos estáveis, que faz com que a gente tenha um grande número de compostos orgânicos. Então, essa é a nossa terceira regra. Então, em resumo, nossa terceira regra quer dizer o quê? Que o carbono, o elemento químico carbono,
ele é capaz de formar cadeias, que são ligações químicas sucessivas, tá? E só para deixar claro, essas cadeias, gente, pode ser ligação de carbono com o próprio carbono ou de carbono com outro elemento, tá? Então é importante que fique claro isso. Deu para entender, gente, a terceira regra aqui? Me avisem, por favor. Fala aí, Érica, tá conseguindo E entender? Pera aí, gente, só um minuto. Deu um erro aqui no meu celular, só um minuto. ok. Ó, vou fazer perguntas individuais para vocês, ó. A Berivalda, a Heloísa, vocês estão conseguindo entender, gente? A Érica, a Jordânia, o Sim, Lucas. professor. Tá fácil, não tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá. Nessa parte aqui, gente, eu queria falar para vocês de uma coisa chamada versatilidade do carbono, tá? O carbono, ele é um elemento químico bastante versátil, tá? Porque além de formar cadeias, ele é encontrado na natureza de diferentes modos, tá? E aí, como o elemento químico é encontrado na natureza de diferentes modos, ele dentro da química recebe um nome especial, é chamado de forma alotrópica, tá? Então a gente chama assim de forma alotrópica do carbono, tá? Então existe uma área da química chamada de alotropia, que é só para estudar isso. O elemento químico que ele forma diferentes compostos que são encontrados na natureza, tá? Então, antes de falar de carbono, eu vou falar do oxigênio, tá? O oxigênio é mais fácil porque a gente já ouviu falar muito de oxigênio, tá? Já ouviu falar muito de oxigênio na nossa vida. Então, o oxigênio, na natureza, ele é encontrado como sendo o O2 presente no ar que respiramos. Vocês todos conhecem, o O2, beleza? No entanto, na natureza, o oxigênio também pode ser encontrado como O3, tá? Pode ser encontrado como O3. Quem que é o O3, professor? É o ozônio. Vocês também já devem ter ouvido falar, né? Lá da camada de ozônio, né? Camada de ozônio é uma camada de gás, né? Que protege, de certa forma, a nossa superfície terrestre contra radiação, né? Faz controlar, protege, de certa forma, contra a radiação ultravioleta, tá? Então, a gente tem o ozônio. Então, tanto o oxigênio como o ozônio, eles são formados por oxigênio. Só que eles são formas alotrópicas, tá? Eu tenho o oxigênio gasoso e tenho o O3 gasoso. Então, isso aqui são duas formas alotrópicas do oxigênio, tá? Então, isso aqui são duas formas alotrópicas do oxigênio, beleza? Alguém vai perguntar assim, professor, e além do oxigênio e do carbono, quais mais outros elementos têm formas alotrópicas? Então, por exemplo, o enxofre, tá? Existe um enxofre, tá? Branco e o outro enxofre monoclínico, enxofre rômbico e enxofre monoclínico, tá? Eles vão variar somente em termos de estrutura, mas também existe, tá? Então isso aqui foi só para mostrar para vocês que a química tem essa questão de elementos químicos diferentes ou de elementos químicos iguais formarem compostos diferentes que são encontrados na natureza, tá? Então para o carbono também acontece isso. A forma alotrópica do carbono mais as formas alotrópicas do carbono bastante conhecida, gente, é o grafite, tá? O grafite, aquele mesmo que vocês conhecem aí, da ponta do grafite, do lápis, tá? Ele é formado por carbono, e o diamante, que vocês também já devem ter ouvido falar, tá? Conhecer, eu acho que você não conhece, assim como eu também não conheço, mas já ouviu falar, né? O diamante, tá? Então, tanto o carbono como o diamante, eles são as formas alotrópicas do carbono, tá? Ou tanto o grafite como o diamante são formas alotrópicas do carbono. Alguém vai perguntar assim, professor, qual a diferença? A diferença está aí na tela de vocês, ó. É isso aqui, ó, a estrutura. O jeito na qual os carbonos estão organizados é que vai dar a diferença. Percebe aqui, ó, no grafite, ó, eu tenho essas bolinhas azul, ó, são carbonos ligados com carbono, ó, estão todos interligados, ó. Numa primeira cadeia aqui embaixo, ali interage com a segunda cadeia de cima e com a terceira cadeia lá de cima. Então isso aqui é no grafite. Já no diamante, é o jeito que eles estão rearranjados, ó.
a união dos carbonos aqui está num arranjo diferente, tá? Então o carbono, tanto no grafite quanto no diamante, a única diferença, gente, é o arranjo espacial dos átomos, beleza? Aí alguém vai perguntar assim, professor, é fácil transformar grafite em diamante? É possível? Até é possível, só que não é fácil, tá? Porque se fosse fácil, todo mundo estava rico, né? Conseguiria transformar grafite em diamante. Mas é muito complicado de fazer essa transformação, tá? Então, por mais que seja o mesmo elemento, é complicado, porque você vai ter que mudar as Professor, estruturas. Pode falar. difícil é achar diamante também hoje. Oi? O difícil também é achar diamante, né? É difícil achar diamante. Por isso que eu falei que talvez vocês tenham ouvido falar, mas não conhecem, porque é difícil, é muito difícil, tá? Sim. Aí, agora, o que é interessante é que grafite é fácil de achar na natureza. É fácil. Por quê? Porque o grafite, ele é a forma mais estável, tá? Então, geralmente, a forma mais estável é aquela que eu encontro com maior facilidade. Assim como o oxigênio. É muito mais fácil encontrar na natureza oxigênio do que ozônio, tá? É muito mais fácil, tá? Por quê? Porque o oxigênio é o mais estável. Quanto mais estável, mais abundante. Então, o grafite e o diamante, no mesmo esquema. O grafite é o mais estável, consequentemente, ele é o mais abundante. Já o diamante, ele é menos estável, e aí é mais difícil de encontrar, tá? Para você encontrar diamante é só eu não sei nem como que chama, são minas de diamante, é complicado encontrar, entendeu? E aí também transformar grafite em diamante também é praticamente impossível, tá? E aí, atualmente, a gente tem também outras estruturas muito famosas aí, formadas por carbono, que são os fullerenos, que são umas esferas formadas por carbono, que são muito empregadas aí na tecnologia, e tem também o nanotubo de carbono, que também são muito empregados aí nas tecnologias, tá? São compostos gigantes, que a gente chama de macromoléculas, que são formadas também somente por carbono, tá? Então, vocês percebem, gente, que isso aqui tudo mostra para a gente a questão da versatilidade do carbono. O carbono ele é capaz de formar do grafite, que é uma estrutura simples que a gente conhece, até estruturas altamente complexas, que são esses nanotubos de carbono, formados por milhares de átomos de carbono, tá? E também também consegue formar também o diamante, que é uma estrutura bastante organizada e bastante e de difícil obtenção, digamos assim, né? Então, o carbono é bastante versátil, ele consegue formar estruturas simples até estruturas altamente complexas, tá? Deu para entender, pessoal? Sim. Professor, existe algo mais difícil que diamante achar? Como é algo mais difícil, Sim. existe. Tem Em alguns relação, metais. assim, professor, em relação a minérios, essas coisas. Tem, tem, tem. Tem sim, tem minérios aí, metais aí mais raros que o diamante. Poderia até fazer uma pesquisa depois, mas com certeza tem. Com certeza tem. Teríamos que fazer uma pesquisa em termos de, em termos de dificuldade de se encontrar, porque tem alguns minérios que eles só é encontrado em um lugar específico na Terra, por exemplo. E com certeza são mais difíceis que o diamante, com certeza. Por exemplo, tem um minério, eu só não sei se ele é mais difícil que o diamante, mas, por exemplo, é bem raro, um minério chamado opala, que ele só tem no Piauí e numa mina lá na Austrália, se eu estou enganado. Eu não sei se ele é mais difícil que o diamante, mas pelo menos ele só acontece em lugares bem específicos assim, tá? E tem outros metais aí bem complicados de se encontrar na natureza. Professor, mais raro, mais caro é, né? É, é, sim. Tá falando quanto mais raro, mais caro é? Tu falou foi isso? Isso. Não, certeza. Certeza. Certeza que é. Aí as pessoas acham assim que o ouro é o mais caro, mas não, tem muitos metais aí preciosos que são mais caros do que o ouro, né? Porque o ouro é difícil de encontrar, mas também não é tão raro assim, né? Eu achava que Tanto era de o ouro que foi ouro, o mais retirado do raro. Brasil aí. Não é ouro, não. O ouro, o tanto de ouro que foi retirado do Brasil, cara, ao longo da história, não tá escrito. E ainda hoje tem muito ouro no Brasil. A única diferença é que o ouro, hoje em dia,
ele pertence às empresas, assim. Geralmente os garimpos que são abertos por pessoas normais, eles são ilegais. E aí as empresas exploram e não andam divulgando, mas, nossa, no Brasil tem muito ouro ainda. Só que não é aberto para o público ir lá pegar. Os garimpos que são abertos são ilegais. Aí esse ouro fica todo retido em algumas empresas. E aí eles não saem divulgando. Mas não é o ouro, não. Tem muitos metais aí muito mais preciosos que o ouro. E mais, consequentemente mais difícil de encontrar e consequentemente mais caro também. Pessoal, eu vou comentar com vocês aqui também um pouco sobre alguns outros elementos que formam praticamente toda a base da química orgânica, tá? Então é o seguinte, vocês já viram que o elemento principal da química orgânica é esse aqui, é o carbono, representado pelo C, né? É o nosso elemento químico carbono. No entanto, a química orgânica, ela não é feita só de carbono, tá? Tem outros elementos que fazem companhia para o carbono dentro da química orgânica, tá? Então, eu vou comentar com vocês aqui, deixa eu só ver aqui o próximo slide, tá? Eu vou comentar com vocês aqui os principais outros elementos que fazem parte do carbono, que fazem parte juntamente com o carbono dentro da química orgânica, tá? Então, o primeiro elemento, que é, além do carbono, o primeiro elemento que a gente vai ver muito dentro da química orgânica é o hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele é representado pelo H, tá? E ele é capaz de fazer somente uma ligação, tá? Então, ele é classificado como monovalente. Valente quer dizer ligação e mono quer dizer uma, tá? Então, vocês vão encontrar muito hidrogênio dentro dos compostos orgânicos. Já estou falando isso aqui para vocês, para quando vocês verem um composto, por exemplo, o CH4, né, que é o carbono ligado com quatro hidrogênios, vocês não falaram assim, cara, esse composto é estranho. Por quê? Porque o professor disse que a química orgânica é só do carbono e tem o hidrogênio no meio. Não, eu falei que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Mas não quer dizer que tem só carbono, tá? Quer dizer que o carbono está inserido ali no composto, mas não é só ele sozinho. Beleza? Então, o primeiro elemento que faz companhia para o carbono dentro da química orgânica é o hidrogênio, representado pelo H. E ele faz só uma ligação. Beleza? Então, lá na prova, já vou fazer uma brincadeira com vocês. Ó, lá na prova, se vocês desenharam uma molécula assim, ó, carbono ligado com hidrogênio desse jeito, é zero. Vocês vão tirar zero na hora. Beleza? Por quê? Porque isso aqui é um crime para química. Porque vocês estão dizendo que o hidrogênio aqui está fazendo duas ligações. E ele não pode fazer duas ligações, ele só pode fazer uma. Tá aqui, ó. O hidrogênio faz só uma ligação. Tá? Covalente, ele é monovalente. Então, se vocês desenharem isso, ó, eu vou até marcar com X, ó. Não façam isso. Não pode. Deu para entender, gente? Sim. Beleza? Então isso Sim. aqui, é regra. Então eu quero que vocês entendam isso como sendo regras, beleza? Aí vamos lá, ó. O nitrogênio, ele também está presente na química orgânica. O nitrogênio é representado pelo N, tá? E o nitrogênio, ele faz três ligações covalentes. Então, se ele faz três ligações, ele é o quê? Ele é trivalente. Então tá aqui as formas que a gente pode escrever o nitrogênio, ó. Ele pode fazer três ligações simples, ó, com esses tracinhos. Quando eu falo ligação simples, quer dizer que tem só um tracinho, ó, tá? Então ele pode fazer três ligações simples. Quando eu falo ligações duplas, quer dizer o quê? Dois tracinhos, que é duas ligações. Então o nitrogênio pode fazer uma ligação dupla e uma simples, tá? Que é essa estrutura aqui, beleza? O nitrogênio também pode fazer uma ligação tripla, tá? Também pode fazer uma ligação tripla, certo? Então, o nitrogênio, ele é um elemento químico aí bastante versátil também para formar ligação química, tá? E ele está interligado com carbono aí dentro da química orgânica, tá? O outro elemento que também vai aparecer muito na química orgânica, gente, é o oxigênio. O oxigênio, ele é representado pelo O, que vocês já viram, tá? E o oxigênio, geralmente, ele faz duas ligações covalentes. Então, se ele faz duas, ele é o quê? Ele é bivalente. Então, bi quer dizer dois e valente de ligação. Então, ele faz duas ligações, tá? Essas duas ligações do oxigênio podem ser duas ligações simples, tá? Dois tracinhos, ou pode ser também uma ligação dupla, tá? Pode ser também uma ligação dupla, certo? Então, a gente tem essa questão aí do nitrogênio, tá? Ou do oxigênio, tá? Então, a química orgânica, ela tem o elemento central, o carbono, e fazendo companhia para ele, a gente tem quem? A gente tem o hidrogênio, tá? Nós temos também o nitrogênio
e temos também o oxigênio, tá? Então, esses são os principais elementos que formam aquilo que a gente chama de química orgânica, tá? O que a gente chama de química orgânica, beleza? Aí alguém vai falar assim, professor, mas pode existir ainda outros elementos junto com carbono, com esses outros que o senhor falou? Podem sim, tá? Pode existir enxofre, fósforo, cloro, flúor, um monte de gente aí, beleza? Mas eu tô querendo enfatizar que esses 4 elementos, eles formam a base, tá? Então, o carbono é o elemento central e esses 3 aqui de baixo são elementos que vão acompanhar o carbono na formação dos compostos. Então, esses 4 elementos aqui são a base, mas quer dizer que ainda podem existir outros elementos formando compostos orgânicos, tá? Deu para entender, gente? Deu para entender, pessoal, o que eu tô falando aí? Deu sim, professor. Tá fácil demais, não tá? É, Falem a verdade, tá muito fácil. tá bom, tô gostando. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, ó, tudo isso que eu tô falando para vocês, vocês estão percebendo que até agora não envolveu matemática, não envolveu Ô, decorar nada, Glória, viu? não envolveu decorar nada. Por quê? Porque tudo isso aqui são regras bem práticas. Se vocês entenderem, gente, esse começo aqui da disciplina, o resto vai ser fácil, tá? E esse começo aqui é basicamente regras. Mas não são regras, como eu falei, não precisa decorar, são regras bem práticas, tá? Que vocês vão estar aprendendo aí de acordo com os estudos de vocês. Então, a própria tabela periódica, ela ajuda a gente a não esquecer dessas regras aqui, que é a questão do número de ligações químicas que cada elemento tem que fazer, ou precisa fazer, tá? Então, eu já tinha comentado na aula passada, né? Como a tabela periódica, ela consegue me mostrar como os elementos vão se ligar, ou o número de ligações que eles vão fazer, tá? E aí inclusive a aula passada eu nem postei no Classroom, tá? A aula gravada, então depois eu vou ter que postar para quem não assistiu dar uma acompanhada lá, tá? Eu expliquei para vocês como a própria ligação do elemento na tabela periódica, a localização dele, a própria localização já me indica quantas ligações ele tem que fazer, tá? Então eu falei para vocês que o hidrogênio está na família 1A, né? Eu falei que o berílio está na família 2A, né? Eu falei que o boro está na família 3A. 3A. Eu falei que o carbono está na família 4A, né? Eu falei que o nitrogênio está na família 5A. O oxigênio está na família 6A, né? E o flúor está na família 7A, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, por que esses números aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o L está na família 8A. Esses números aqui, eles querem dizer que são os números de elétrons na última camada, tá? Lá na Química 1, possivelmente vocês estudaram distribuição eletrônica, né? Que é aquelas camadas lá, K, L, M, N, O, P, Q, né? E aí lá na última camada, ela é chamada de camada de valência, tá? E essa última camada, que é a camada de valência, ela que vai indicar todas as propriedades químicas de um elemento. Essa última camada. Então, por exemplo, vocês sabem que um elemento ele tem um núcleo, tá? No átomo, tem um núcleo central e tem os elétrons ao redor. É a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo que vai me indicar as propriedades do átomo. No entanto, não são todos os elétrons, são somente os elétrons da camada de valência, que é os elétrons da última camada, tá? E aí, os elementos são organizados na tabela periódica de acordo com o número de elétrons na última camada. Então, por exemplo, ó, o boro, que é esse elemento que eu estou marcando para vocês aqui, ó, boro, tá? O boro, ele tem 5 elétrons, ó, tô vendo aqui o número 5, ó, o boro tem 5 elétrons. Só que desses 5 elétrons, 2 elétrons estão na camada interna e 3 estão na última camada, que é a camada de valência, tá? Lá na distribuição eletrônica. Portanto, se ele tem 3 elétrons na camada de valência, quer dizer que ele vai pertencer à família 3A. Então ele está aqui, ó, família 3A. Beleza? O carbono é a mesma coisa. Ele tem 6 elétrons. 2 elétrons estão na camada interna e 4 elétrons na camada externa, camada de valência. Portanto, se tem 4 elétrons na camada externa, então quer dizer que o carbono pertence à família 4A. Então, a distribuição dos elementos aqui nas famílias é de acordo com o número de elétrons da última camada. Beleza? Eu falei na aula passada também que todos os elementos químicos, eles vão se ligar, eles vão fazer ligações para adquirir
8 elétrons na última camada, tá? Na camada de valência, 8 elétrons. É aquilo que a gente chama de teoria do octeto, tá? A gente chama de teoria do octeto, tá? Então os elementos vão fazer isso. Então, por exemplo, se o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, tá? Ele tem que completar 8 para adquirir a estabilidade. Então, está faltando quanto ainda? Ele tem 4. Se é para completar 8, está faltando ainda mais 4. Então, isso quer dizer que o elemento carbono tem que fazer 4 ligações para completar 8, fazer o octeto. Beleza? Então é por isso que o carbono faz 4 ligações. Aí, nesse instante, vocês viram que eu falei aqui, ó, que o oxigênio ele faz 2 ligações covalentes, ele é bivalente, faz 2 ligações. Por que ele faz 2 ligações? Porque ele está na família 6A, ó, oxigênio, família 6A. Para ele completar 8, ele tem que ter 2 elétrons a mais. E para ele ter esses 2 elétrons a mais, é através de ligação química. Então, se ele tem 6, para completar 8, falta 2. Então, ele vai fazer 2 ligações. Então, é por isso que eu falei aqui, ó, que o oxigênio faz 2 ligações covalentes, tá? Então, é por conta disso. Então, percebem que lá na frente, mesmo que vocês não lembrem qual que é o número de ligação que cada elemento faz, basta vocês olharem na tabela periódica e lembrarem dessas regras que eu estou falando, que vocês já vão automaticamente saber. Beleza? Então, por exemplo, ó, o Flu ele está na família 7A. Para completar 8, falta só um elétron. Então, o Flu faz só uma ligação. Tá? Ele é monovalente também, tá? Assim como o hidrogênio, certo? O Flu é monovalente, beleza? Então é por isso, ó, que existe essa ligação aqui dentro da química, ó. O H, que é o hidrogênio, ligado com o Flu, que é ligado com o F, que é o Flu. Por que que dá certo essa ligação? Porque o hidrogênio, ele é da família 1A, ele só faz uma ligação. O Flu é da família 7A. Então, da família 7A também só faz uma ligação. Então, por isso que existe esse composto aqui. Agora, se lá na prova vocês fizerem essa coisa aqui, ó, se desenhar isso aqui, ó, hidrogênio ligado duplamente com Flu, também é outro crime para química. Isso aqui não existe. Botando hidrogênio fazendo 2 ligações e Flu com 2 ligações, isso aqui não existe. É outro crime para química. Beleza? Porque as ligações químicas, elas seguem a regra da valência, tá? Ele só pode fazer ligações de acordo com o número de elétrons de valência, tá? Então, se o hidrogênio só tem um elétron, como é que ele vai fazer 2 ligações? Não tem como, ele só vai conseguir fazer uma, tá? Gente, eu tô falando rápido, ou vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, pessoal? Dá de entender. Certo. Deixa eu ver. Não, eu vou pular isso aqui, por exemplo. Tá. Agora, eu vou falar para vocês aqui, gente, a questão das formas de representação de uma molécula orgânica, tá? Como que a gente representa uma molécula orgânica, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender aqui uma coisa bem básica, ó. Deixa só fazer um teste aqui. Vocês sabem, isso que eu vou querer participação de vocês. Vocês sabem qual a diferença de molécula para elemento químico? Vocês sabem? Ó, vou fazer 2 desenhos aqui para vocês, ó. Aqui é o carbono e aqui é o CH4, tá? Eu queria perguntar para vocês, quem aí que é molécula e quem aí que é elemento, quem aí é molécula e quem é elemento químico? Me ajudem. O elemento químico seria o primeiro. Isso, E a molécula é o segundo. tá. Então esse primeiro aqui, ó, é aquilo que eu chamo Não, eu sei que o de primeiro, né, elemento. que é o senhor está
representando, acho que é o carbono, né? E o segundo É, o seria carbono. a junção de algo. Isso, isso. Esse segundo aqui, gente, a gente chama de molécula. Então, a gente está indo lá no coração da química, bem fundamental mesmo, tá? Isso aqui a gente chama de molécula, tá? Então, vamos lá. Tudo aquilo que é representado na tabela periódica são os elementos químicos, né? Tem lá hidrogênio, boro, carbono, lítio, potássio, silício, flúor, cloro, tudo aquilo que a gente viu lá. Então, aquilo tudo lá são elementos. Só que na natureza, os elementos, eles se unem, eles se juntam através de ligações químicas para formar aquilo que a gente chama de molécula, tá? Então aqui, ó, o Czinho aqui, ó, é o carbono. Isso aqui é um elemento químico. Aqui embaixo, eu já tenho a união de carbono com 4 hidrogênios, tá? Eu tenho a união. Aí alguém vai dizer, como que é feita essa união, professor? É através de um casamento? Não, através de uma ligação química, que, de certa forma, é um casamento, tá? E essa união entre os elementos formam aquilo que a gente chama de molécula, tá? Então, a molécula é isso. São uma estrutura estável formada pela união de elementos químicos, tá? Então, dentro da química a gente tem isso, a gente tem elemento e tem molécula, tá? Então, aqui na química orgânica, a gente vai estudar as moléculas, tá? Só que essas moléculas, elas são formadas por elementos químicos. Então, para mim entender o comportamento de uma molécula, é interessante que eu entenda o comportamento de um elemento químico individual. Então, é por isso que nós estamos estudando lá o comportamento do carbono, estamos estudando o comportamento do oxigênio, do hidrogênio, do nitrogênio, para depois, lá na frente, a gente poder entender, tá? A gente poder conseguir entender o comportamento químico de uma molécula, tá? A partir do comportamento químico dos elementos que a formam. Beleza, gente? Então, essa é a diferença, tá? Então, eu queria deixar isso claro para vocês, a diferença entre elemento e molécula, tá? Então, a partir de agora, nós vamos estudar as moléculas, tá? Então, aqui, ó, nesse tópico, vai falar das formas de representação de uma molécula orgânica, tá? Então, por que que eu parei a aula para falar isso para vocês? Porque vocês precisam entender o que é uma molécula, tá? E como que a gente vai representá-la, tá? Dentro da química orgânica. Então, é isso que a gente vai ver, tá? A primeira forma de representar através de uma estrutura tridimensional, tá? Então as moléculas, elas serão representadas através de estruturas tridimensional ou forma estrutural tridimensional. Essa forma estrutural tridimensional, ela é uma representação tridimensional da estrutura da molécula, tá? Mostrando, no caso, as ligações dos átomos dentro da própria molécula, beleza? Então, vocês vão perceber, gente, ó, vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho um átomo de propano, um elemento, uma molécula de propano e propeno, que a gente vai mais depois a gente vai ver o nome dessas moléculas. E aqui, ó, eu tenho a representação tridimensional. Aí alguém vai falar assim, professor, não estou entendendo não essa representação aí tridimensional, tá? O que é representação tridimensional? Quer dizer o seguinte, ó, gente. Essas ligações aqui, ó, esses traços, ele quer dizer que essa ligação aqui, ela está acontecendo, ela está sendo representada dentro do próprio plano do papel. É como se fosse uma ligação 3D. Então essa ligação, ela está no plano, no próprio plano aqui da tela de vocês, tá? Agora vocês estão vendo, gente, ó, que essa ligação aqui, ó, ela é um traço, ela já é tracejada de maneira meio escura, tá? Essa ligação com esse traço meio escuro quer dizer que ela está saindo do plano da tela. Então ela está indo em direção a vocês, saindo do plano, tá? Se a gente pensar num objeto 3D, tá? Agora aqui, ó, essa outra ligação, ela já é uma ligação tracejada. Quer dizer o quê, professor? Que ela está no plano por trás do papel, tá? Por trás da tela. Então, se a gente pensar numa estrutura 3D, a gente tem o quê? A gente tem uma ligação aqui no plano, tá? A gente tem uma ligação no plano da própria tela, uma ligação vindo aqui para nossa frente e uma ligação indo lá para trás, tá? Essa é mais ou menos a nossa representação, tá? Deixa só eu dar uma pausa aqui na nossa aula, gente, para me mostrar aqui um negócio para vocês, para ver se vai facilitar a nossa vida, tá? Deixa eu só ver se vai ajudar aqui vocês. Espera aí. Deixa eu só abrir esse programa aqui. Vou abrir um programa aqui, vou desenhar uma molécula para ver se vai facilitar o nosso entendimento de vocês. Espera aí. Para vocês entenderem o que de fato eu estou falando, tá? Então deixa eu, pronto, peguei aqui, ó, pronto.
Deixa eu só mostrar para vocês aqui os símbolos. Pronto. Então, gente, ó, essa molécula aqui, gente, ó, vocês estão vendo aí na tela, né? Ela é o metano que a gente já vem trabalhando, né? Que é o oxigênio ligado com os quatro. É o carbono ligado com os quatro oxigênios, tá? Então, pronto, tá aqui. Vocês estão percebendo, ó? O que eu tava falando nesse instante era isso, ó. Esse carbono e esse hidrogênio, eles estão no mesmo plano, que é no plano da minha tela aqui do meu computador, beleza? Esses hidrogênios aqui, ó, esse hidrogênio e esse outro hidrogênio, esses dois aqui, ó, na posição equatorial, eles estão atrás do plano, estão virados para trás. E esse outro hidrogênio que eu estou passando o mouse aqui agora, ó, estão vendo aí, ó, ele está na frente, tá na frente do plano, tá vindo aqui em nossa direção, na frente da tela, tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque lá naquele desenho do slide, eu quero representar uma coisa em 3 dimensões, mas a minha folha de papel não consegue dar essa representação corretamente. E aí, quando eu venho aqui por esse desenho, fica mais fácil de visualizar, ó, tá? Quando eu giro a molécula, eu consigo enxergar, ó, que esse hidrogênio aqui está na frente, esses dois hidrogênios aqui estão na parte de trás, e esse hidrogênio aqui de cima está no mesmo plano, tá? Então, gente, ó, acontece muito isso na química orgânica, que é eu precisar representar a molécula numa estrutura de 3 dimensões. Só que geralmente, nem sempre eu tenho um programa para desenhar e mostrar para vocês, tá? Ou lá na prova, ou lá no trabalho, tá? Nem sempre eu tenho. Mas aí eu preciso de regrinhas para poder estabelecer uma estrutura 3D. E as regrinhas são essas. Quer dizer o quê? Que quando, ó, quer dizer isso, ó, que quando eu tenho um traço, quer dizer que essa minha ligação, ela tá, ela tá acontecendo no meu plano, tá? No plano, beleza? Quando eu tenho essa linha tracejada, quando eu tenho essa linha sólida aqui, preta, preenchida, quer dizer que a minha ligação, ela tá no plano da frente, tá? Quer dizer que ela tá no plano da frente, beleza? Como eu acabei de mostrar no desenho. Essa linha sólida preta. E essa linha tracejada, é uma ligação que está no plano atrás do papel, tá? Tá no plano atrás, beleza? Então eu tenho uma ligação no plano, eu tenho uma ligação que está ligada, que está na frente e tem uma ligação projetada atrás, tá? Então isso é aquilo que eu chamo de estrutura tridimensional, tá? Estrutura tridimensional. Então, por exemplo, alguém pode falar assim, professor, e aquela estrutura que você acabou de mostrar no programa aqui pra gente, teria como desenhar ela aqui, no papel? Teria, tá? Vou tentar. Então, porque com o mouse é ruim. Então, ela é assim, olha, é um carbono, tá? Então, eu vou desenhar ela no formato 3D, é um carbono. Aquele hidrogênio de cima, ele está no mesmo plano do carbono, no mesmo plano da minha tela. Então, ele é só uma linha, tá? Que está no mesmo plano, então é só uma linha. Aí vocês vão lembrar que tinham dois hidrogênios para trás, tá? Então esses dois hidrogênios para trás, eles são desenhados assim, ó, com essas linhas tracejadas, tá? São desenhados com as linhas tracejadas, ó, tá? Então, um hidrogênio com a linha tracejada, tá? O outro hidrogênio que estava para trás, ele também é desenhado com a linha tracejada, tá? É óbvio que aqui tá horrível, porque com o mouse é muito ruim de desenhar, mas esses hidrogênios estão com a linha tracejada, eles estão para trás. E tinha um terceiro e tinha um quarto hidrogênio que estava para frente. Esse quarto hidrogênio que estava para frente, ele é desenhado com uma linha sólida, tá? Então vou ter que pintar toda essa linha aqui, ó, essa ligação aqui, ó, vou ter que pintar ela, deixar ela toda preenchida para indicar que ele que tá uma ligação sólida, quer dizer que o átomo de hidrogênio está na frente do plano, tá? Então, essa estrutura aqui, gente, é uma aproximação daquela estrutura que eu mostrei lá no programa. Então, esses dois hidrogênios aqui, ó, eles estão para trás, né? Esses dois hidrogênios aqui estão para trás do meu plano. Esse hidrogênio aqui está para frente, quando eu desenho a linha sólida, ele está para frente. E esse hidrogênio aqui de cima, ele está no mesmo plano da minha tela, tá? Ele está no mesmo plano da minha tela, no mesmo plano do carbono. Deu para entender, gente, essa ideia aí de questão de estrutura tridimensional? Tô conseguindo entender? Ou ficou difícil agora? Fala aí, Giovana. Fala aí, José. A Érica. Elas são as que estão aparecendo aqui na minha tela. Tá dando sim, professor. Tá de boa.
Tá de boa. Beleza. Beleza, gente. Deixa eu ver. Tá. Então, eu comecei explicando a forma mais difícil, que são as estruturas tridimensionais. Agora, uma outra forma de representar as moléculas é aquilo que a gente chama de ligações planares, ou estruturas planares. Essa aqui é muito fácil, gente. É só você desenhar a estrutura no próprio plano do papel. Então, aqui você não está preocupado com arranjo espacial, tá? Então, nesse tipo de desenho, todas as ligações da molécula são mostradas no mesmo plano, beleza? Então, os átomos de hidrogênio eles podem ser apresentados de maneira explícita ou deixados ocultos, tá? Então, isso aqui a gente vai comentar depois, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, pessoal, desenhe tal molécula lá com uma estrutura planar, então, se não desenhar ela do jeito que está aqui, ó, só é preocupado só em preencher aqui os traços normal. Agora, se eu falar assim, pessoal, eu quero que você desenhe a estrutura de tal molécula na representação tridimensional. Aí você vai ter que fazer toda aquela representação que eu acabei de mostrar para vocês. Os elementos que estão para trás, os elementos que estão para frente. Tá? Então, isso aí é tranquilo. Certo? Então, esse tipo de representação aqui, ó, que é as formas planares, que são as mais fáceis, vai ser a que a gente vai mais trabalhar atualmente, tá? Nós só vamos trabalhar com estrutura tridimensional quando chegar lá em estereoquímica, que trabalha com isomeria, vai trabalhar com questão de distribuição espacial das moléculas. Então a gente vai ver isso aí lá na frente. Tá? Mas por enquanto, nós iremos trabalhar com essas estruturas aqui, estruturas planas, tá? Por enquanto, certo? Então, essa parte aqui é tranquila. Deixa eu ver aqui. Pessoal, pronto. Para a gente já ir para o final da nossa aula aqui, não ficar muito conteúdo para vocês, eu vou mostrar para vocês mais duas questões aqui de fundamento, tá? Dentro da química orgânica, que é a questão das formas de representação de uma molécula orgânica, tá? Essas formas de representação, além de a gente trabalhar lá com os planos, que eu acabei de falar para vocês, com estruturas planares, a gente vai trabalhar também com a questão das ligações. Essas ligações, elas podem aparecer dentro da molécula ou não aparecer. É aquilo que a gente chama de ligações ocultas, quando elas não aparecem, e ligações semi-explícitas, quando elas aparecem, tá? Quando elas aparecem. Ainda tem mais outras duas ligações aqui, outras duas representações que eu vou comentar com vocês lá na frente, tá? Então, preste atenção nessa molécula aqui. Essa molécula, ela é o propano, tá? O que está mostrando aqui pra gente? Quer dizer que eu tenho aqui, ó, CH3, eu já estou ensinando já a leitura, como vocês vão ter que fazer lá na frente, que é a leitura de uma molécula orgânica, ó. É CH3 ligado com CH2 ligado com CH3, tá? Então, essa é a leitura que a gente faz dessa molécula, tá? É a leitura, não é o nome, é a leitura, tá? Aí alguém fala assim, professor, mas como é que tá ligado? Você não estou vendo nenhum traço. Por quê? Porque aqui a gente está representando ela através de ligações ocultas. Eu estou optando pelas ligações não estarem aparecendo. No entanto, se eu quiser desenhar elas com ligações aparecendo, eu chamo de ligações semi-explícitas. E ela está aqui embaixo. Ó. Então, aqui embaixo, gente, é a mesma molécula. Ó. Percebe que é a mesma molécula. Ó. CH3, CH3. CH2, CH2. CH3, CH3. Então, é a mesma molécula. A única diferença é que aqui, gente, ó, eu tenho as ligações aparecendo, que são os meus traços aqui, ó, estão aparecendo. Então, isso aqui a gente chama de ligações semi-explícitas, tá? Aqui no propeno é a mesma ideia. Eu posso desenhar ele com ligações ocultas e posso desenhar ele com ligações aparecendo. Então, isso aí vai depender do momento, tá? Por que isso aqui depende do momento? Porque pode ser que tenha uma molécula muito grande que eu não queira desenhar ela com as ligações aparecendo, porque vai demorar muito tempo, vai demandar muito espaço. Então, eu posso desenhar ela com ligações ocultas. Só que, às vezes, isso pode ser um problema, porque para vocês que estão iniciando a química orgânica, vocês vão ter que, muitas vezes, que determinar o número de ligações que está sendo formado ali, tá? E aí, se você olhar aqui só uma ligação condensada, tá? Uma ligação, essas fórmulas condensadas, sem a ligação química, vocês podem se atrapalhar, tá? Vocês vão se atrapalhar. E aí é importante que vocês aprendam os dois modos. A forma
semi-explícita e a forma é, de ligações ocultas, tá? E aprendendo a trabalhar com as duas formas, tá? É, na próxima aula, gente, nós vamos continuar, tá? Nossas discussões aqui sobre ligações de carbono, tá? Vamos continuar nossa discussão aqui, tá? Mas eu só queria deixar para vocês essa mensagem, tá? Que aqui no Ô, começo professor, a gente vai estar trabalhando com bastante regra, tá? Mas são regras bem fáceis, que não precisa decorar, são regras práticas. E aí, ao longo da disciplina, vocês vão estar utilizando essas regras aí no estudo das moléculas. Fala aí. porque acho que é o primeiro slide, que é dessa parte de molécula orgânica. Tem algumas que é. Acho que passa aí, passa aí. Peraí. Não, professor, é da parte. Já dessa parte já. Da aula De de hoje? explícita, assim. Ah, não. Peraí. Peraí. Aqui de hoje? Esse slide aqui? Sim, volta aí, volta. Tá quase. Volta mais uma, por favor. Aí, essa daí, isso. Hum, hum. Porque tem algumas que é. Porque o senhor falou que era semi-explícitas e tem aí, ó, átomos de hidrogênio explícito, que tem o Hzinho, tem o Hzinho e o traço, e o outro, o oculto, não tem. Por quê? Porque é o seguinte, boa pergunta, porque é o seguinte, ó. Geralmente, essa parte explícita também tem a ver com hidrogênio. Então, eu posso mostrar na minha estrutura tanto a ligação, que são os tracinhos, quanto os hidrogênios. Então, aqui, gente, ó, eu tenho três átomos de carbono ligados, né? Eu tenho três átomos de carbono ligados, mas eles estão ligados a quem? Estão ligados a hidrogênios, mas aqui não aparece. Eu não preciso colocar se eu quiser, não aparece. Então aqui os hidrogênios estão o quê? Estão ocultos, eles não estão aparecendo, eles estão ocultos. No entanto, se eu quiser que eles apareçam, aí eu desenho desse jeito aqui, ó. E agora nesse desenho, os hidrogênios estão o quê? Estão aparecendo, então eles estão explícitos. Então isso aqui, gente, ó, é, fica por opção, tá? Os hidrogênios, eles podem, então, percebe que é por opção, eles podem ser apresentados de maneira explícita ou deixados ocultos, tá? Então, isso aqui depende do jeito que eu quiser desenhar, tá? Então, por exemplo, o CH4, eu posso desenhar ele assim, ó, só assim, ó, CH4, eu sei que é o CH4, tá? Mas aí alguém pode falar, professor, o senhor não desenha os hidrogênios, mas eu posso fazer isso, se eu quiser eu não desenho, tá? Então, depende muito do jeito que eu quiser desenhar, tá? Então, acontece isso. Beleza? No caso, Então, tanto os hidrogênios quanto as ligações, eles podem ficar ocultos. Fala aí. existe o oculto, o semi-explícito, o explícito é? Não, não. Assim, ó. Hidrogênio só vai existir oculto e explícito. Hidrogênio só tem essas duas opções, oculto e explícito. Agora aqui, ó, em oculto e semi-explícito, aqui já é outra coisa, que é ligação, tá? Então, ligação, ela pode ser oculta, semi-explícita e explícita, porque faltou mais uma classificação para as ligações. Tá? Depois eu vou trazer para vocês e organizar isso direitinho, tá? Porque, É por verdade, exemplo, ó, eu entendi, tá certo. vocês estão vendo essa molécula aqui de baixo, ó? Não tá aparecendo as ligações aqui, ó? Tá aparecendo as ligações. Só que ainda tá faltando ligações aparecer. Que ligação que tá faltando aparecer? Essas aqui, ó, tá? Tá faltando aparecer. Então, deixa eu só desenhar aqui, ó. CH2, ó. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Percebe aqui, ó. CH2, tá? CH2. Aí aqui, ó, eu tenho CH, né? Tenho CH e aqui eu tenho CH3, tá? Então isso aqui, gente, ó, a minha molécula, ela tá desenhada de maneira semi-explícita. Alguém falar, professor, por que ela não é explícita? Porque tem ligação aqui dentro que ainda está escondida, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou desenhar essa mesma molécula através de uma estrutura completamente explícita. Como que você vai desenhar, professor? Ela completamente explícita quer dizer que eu vou mostrar todas as ligações dela. Então, eu vou mostrar agora. Então, como que ela vai ser desenhada? Vai ser assim, ó, carbono ligado ao hidrogênio, ligado ao hidrogênio aqui em cima, ligado duplamente com carbono,
esse carbono vai estar ligado com outro hidrogênio, tá? E aí vai ligar com o terceiro carbono. Esse terceiro carbono vai estar ligado com 3 hidrogênios. Então, desenhar os 3 hidrogênios aqui. Desenho o primeiro, desenho o segundo, desenho o terceiro. Beleza? Então é o seguinte, ó. Essa estrutura aqui de baixo, gente, é a mesma de cima. A única diferença é que agora as ligações estão completamente explícitas. Ó. Percebe aqui, ó. Esse carbono está ligado com esse H2. Então aqui está aqui, ó, o carbono ligado com 2 hidrogênios. Esse carbono aqui do final, ó, é o CH3. Então é o carbono ligado com 3 hidrogênios. Então tá aqui, ó, carbono ligado com 3 hidrogênios. Tá aqui 1, 2, 3. Esse carbono aqui do meio tá ligado com um hidrogênio. Então agora eu estou mostrando aqui a ligação. Então aqui em cima, ó, é semi-explícito. E aqui embaixo é explícito. Então ela é explícito total, tanto em número de hidrogênios que estão aparecendo, como em ligações, tá? Então tá aparecendo tudo. Outra coisa interessante, gente, ó, que vocês vão usar muito daqui para frente, ó. Percebem que nessas moléculas aqui, ó, aqui de baixo, o carbono, ele vai estar sempre fazendo 4 ligações, ó. Contem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse outro carbono aqui, ó, fazendo 1, 2, 3, 4. Esse outro carbono aqui, ó, fazendo 1 ligação, 2 ligação, 3 ligação, 4 ligação. Percebem, ó, que nas moléculas, nessa molécula que eu desenhei, o carbono está obedecendo lá aquele primeiro postulado. Que primeiro postulado é esse, professor? É falar que ele faz sempre 4 ligações, tá? Então, nessa molécula aqui, a gente está mostrando que o carbono está obedecendo a regra. A regrinha lá do primeiro postulado, fazendo 4 ligações. Deu para entender, José? Professor, tipo, o exemplo aí, né? Para até, tipo, dar um exemplo de, como eu posso dizer, de você ocultar uma mensagem, né? Isso, é basicamente isso. É basicamente isso. Você pode ocultar. Agora, a única diferença é o seguinte, só que aí tem um problema em ocultar a mensagem. Você pode ocultar uma mensagem e aí a pessoa que tinha que receber a mensagem não vai entender, porque você ocultou. Agora aqui não. Se eu ocultar um hidrogênio ou uma ligação, a pessoa que está vendo a molécula, ela tem que continuar entendendo. Entendeu? Ela é oculto, mas a pessoa ainda tem que continuar entendendo. Beleza? Tô entendendo. Ela se parece mais com aquela questão de não tem sujeito oculto dentro de uma frase? Ele não necessariamente aparece, mas eu entendo que é ele, por exemplo. Acho que é ele que dá para usar. Lá em gramática, sujeito oculto, você não está vendo aquele sujeito ali, mas você consegue entender que ele aparece quando você é, menciona a frase, tá? Então aqui é importante que vocês entendam isso. Que apesar de não estar aparecendo, mas eu, como estudante de química, eu tenho que interpretar que aquela ligação ali está acontecendo, tá? E, professor, tipo assim, por exemplo, essa daí de cima, ela tá, vamos supor que ela tá oculta, né? E a de baixo ela vai estar exposta. Tipo isso, né? Isso, basicamente, é exatamente isso. Uma de cima está oculta e a de baixo está exposta. E essa de cima teria como ficar mais oculta ainda. Eu teria como. Era só eu esconder essas duas ligações aqui, para ela ficar mais oculta ainda. Teria como esconder, tá? Que aí a gente ia cair lá nessa daqui, ó, que é ligações ocultas, tá? Ligações ocultas. Aí aquela lá da tela é semi-explícitas, tá? Essa aqui da tela, ó, cadê? Ah, é porque sumiu quando eu apago. Aquela primeira lá da tela de cima, ela é semi-explícita. E aquela de baixo é aquela que está aparecendo tudo. Ela é totalmente explícita, digamos assim. Beleza? Tranquilo. Pessoal, então é o seguinte, tô encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? A gente se encontra aí na próxima. Eu nem sei, gente. A aula de vocês. Eu disse que dia é de terça e quinta, né? Dia de terça e quinta, mas eu acho que quinta não vai ter aula. Quinta é feriado, São João, parece, né? Então, possivelmente, a gente vai se encontrar só na próxima terça, tá? Acho que quinta não tem aula, quase certeza. Depois eu vou Não. confirmar. Quinta é feriado mesmo, né? Eu vou confirmar com vocês. Qualquer coisa eu coloco Sim. no Quarta e Classroom. quinta. Mas eu acho que é feriado mesmo. Beleza, gente? Pois até a próxima semana. Eu vou estar postando para vocês a aula passada que eu esqueci de postar e essa de hoje para vocês já irem estudando. E vou estar tentando postar alguma matéria para vocês já irem tentando dar uma estudada aí também. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês têm um grupo lá, tem meu número, vocês podem mandar que a gente tenta responder. Se vocês estiverem estudando aí, beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Uma boa tarde aí para todos professor. vocês, uma boa semana e tchau, gente. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor.